A gentileza está presente em muitos campos, mas hoje nós vemos uma emersão de uma fala agressiva, de uma comunicação agressiva, ou até de uma passividade agressiva presente na internet, no trânsito, presente quando existem aglomerações de pessoas, presente em uma raiva muito forte de muitas pessoas. A gentileza volta a ser debatida como uma estratégia, inclusive, de convivência para que eu possa extrair o melhor de cada pessoa e não transformar colaboradores em sabotadores. A gentileza na família, a gentileza na empresa, a gentileza na polis, na base da cidadania, na cidade, na vida urbana e cívica, em que mesmo que eu não conheça o motorista da frente, aplica-se o princípio do bom samaritano. É exatamente quem eu não conheço em situação de desafio que eu devo buscar maior contato gentil, maior dedicação, menos emprego de falas agressivas. A agressividade é simplesmente uma dor disfarçada. Minha vida vai mal, minhas finanças, minhas insatisfações com o mundo, minhas relações, minhas perspectivas de futuro não estão bem, e ao ter contato com pessoas, especialmente as pessoas que eu não tenho relação, as que eu encontro pelo mundo, eu sou particularmente agressivo. A agressividade, a grosseria, o insulto, a comunicação violenta com muita frequência traduzem dor e um sentimento latente de inferiorização, contra o qual eu me insurjo, contra o qual eu luto, contra o qual eu quero produzir uma afirmação bastante decidida de que eu não sou inferior. E, na verdade, é isso que todo o meu ser está gritando. Provavelmente toda pessoa que pergunta, você sabe com quem está falando, entende que os outros não têm muita consciência da minha dignidade. Talvez porque ela não exista, talvez porque eu não tenha essa importância, talvez porque eu não seja de fato alguém, ou sendo alguém não fui reconhecido, e afinal o que é ser alguém? Eu devo pensar rapidamente, de forma densa e profunda, o que eu posso fazer como pessoa gentil. Que palavra de elogio incentivadora, que sorriso, que doçura no olhar eu posso traduzir para a pessoa que eu conheço e como tal é muito importante, e a que eu desconheço e como tal é fundamental que ela, não tendo nenhuma outra informação sobre mim, tenha esta informação da gentileza. Gentileza é uma arma poderosa. A gentileza é uma maneira de eu combater aquela criança birrenta, no sentido negativo de infantilidade, que quer as coisas na hora, e se não dão na hora, chora e berra no chão. Essa criança é compreensível quando tem 3 ou 4 anos de idade. Como exigir de um ser humano recém-chegado ao mundo equilíbrio, sabedoria, ponderação e consciência do outro? Um ser humano de 3 ou 4 anos de idade tem direito a ser birrento. Não é agradável. Devemos lutar contra e educar, mas devemos entender, crianças são autocentradas, são naturalmente egoístas, pensam em si antes do mundo, são encantadoras muitas vezes, mas têm dificuldade em perceber aos outros. Agora, meu amigo, minha amiga, quando você tem a minha idade, quando você já se aproxima da maturidade ou já ingressou nela, esta birra é muito ruim. Ela significa que não morreu ainda ali aquela criança que, impotente diante da impossibilidade de ser servida do seu sorvete preferido na hora que deseja, ela chora e faz birra e cruza os braços e diz coisas agressivas. Nós temos que resgatar um outro olhar, o lado positivo da criança, um olhar de doçura, uma capacidade de se interessar pelo mundo. E tudo isso que eu digo para você não é porque o Leandro esteja lá no alto, numa cúpula de cristal, numa base de marfim, olhando para este mundo terrível, não. Quando eu reflito sobre gentileza, minha cara e meu caro, é porque eu muitas vezes fui agressivo e fui grosseiro com pessoas que eu conheço, com subordinados, com alunos, com pessoas da família, com pessoas que eu amo, porque não consegui
traduzir aquela ideia básica da filosofia estoica. Alguém que me irrita é alguém que me domina. Alguém que me tira do sério é alguém superior a mim porque tem poder sobre mim. Não consegui estabelecer prioridades, não consegui abrir mão da comunicação violenta. Eu, muitas vezes, em comunicação direta, real ou virtual, tentei lacrar e não ser gentil. Tentei mostrar quem é que tinha mais força e não estabelecer a empatia necessária da comunicação não violenta. Então, a gentileza é uma chave fundamental. A gentileza deve ser exercida em particular nesses momentos em que a tensão do final de ano, um aumento de casos de Covid, a crise econômica, a tensão política nos tiram do sério. E eu não devo levar esta insegurança, porque eu devo encontrar alguém e dizer a essa pessoa de forma direta e indireta que meus medos são meus, que minha insegurança é minha, não pertence à nossa relação, que aquilo que eu passei em casa, que as minhas dores pertencem a mim. Eu posso até compartilhá-las, mas não posso usá-las como ariete, como arma para tentar arrombar a porta de uma relação. Eu estou encontrando alguém que eu conheço ou que eu não conheço, e a gentileza é fundamental. A gentileza é uma arma extraordinária. Ela mostra essa capacidade não apenas de ser educado, mas de ser sensível, de ser humano. Tudo isso é muito importante. E eu queria olhar aqui uma ideia muito bonita de Charles Chaplin, que escreveu: o homem não morre quando deixa de viver, e sim quando deixa de amar. O grande Chaplin diz: a minha morte não é a morte física, é a morte da gentileza, do amor. Enquanto eu conseguir extrair o melhor das pessoas e de mim, se eu tenho algo a dizer de positivo, enuncio: como você está bem, que casa agradável, que frase interessante, que prato maravilhoso. E se não há nada a dizer, se tudo está ruim, eu me calo, porque a minha crítica, o meu azedume não vai melhorar. E se é necessário que na função de professor, de superior ou de qualquer outra função em que eu tenho que ajudar alguém a melhorar, eu, em privado, com muito cuidado e muita gentileza, eu vou tentar dizer àquela pessoa onde ela pode ser mais, e que essa pessoa sinta que isso é um desejo de melhora, e não um desejo de humilhação, um desejo de imposição. Gentileza gera gentileza.